inteiro quer ser imunizado contra a Covid-19, mas poucos países e poucos laboratórios produzem vacinas já aprovadas para aplicação. As vacinas são tão urgentes que estão reposicionando relações diplomáticas e interesses políticos estratégicos. A geopolítica das vacinas é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu converso com Renan Montenegro, pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPE. Renan, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco, bem-vindo. E eu te pergunto, para a gente começar, se dá para falar aí numa diplomacia da vacina. Com certeza, Estela. Em momentos anteriores a esse, se falou também em diplomacia da máscara, né, em algo nessa linha. Exatamente porque a gente está imerso em um sistema internacional cuja característica, uma delas, né, fundamentais, é as desigualdades entre os países, né? Então, naquele momento lá em que as máscaras eram muito necessitadas, não só máscaras, como EPIs em geral e respiradores, a gente viu como que alguns países que já tinham condições de internamente produzir esses produtos, né, já conseguiram avançar interesses diplomáticos. Agora, numa fase subsequente da pandemia, naturalmente a vacina também surge como um instrumento diplomático, um instrumento de política externa, um instrumento, no limite, geopolítico. Como você bem mencionou, são poucos os países que têm condições de produzir de forma autônoma, né, toda a cadeia, né, da vacina. O Brasil mesmo produz, mas a gente precisa do IFA, né? Então, isso faz alguma diferença. Então, é óbvio que Estados Unidos, Índia, China, Rússia, para ficar só nesses quatro, que são potências importantes e que conseguem, né, no seu próprio território, dar conta de todo o processo produtivo da vacina, certamente são países que conseguem também converter essa vacina em um instrumento em que, no jargão das relações internacionais, costuma se chamar de soft power, né? O poder brando, que é o poder além daquele poder das armas. Então, certamente podemos sim falar em uma diplomacia da vacina. Você citou aí 3 países, você falou China, Rússia e Índia. São os protagonistas dessa diplomacia da vacina? São esses 3 países? Eu diria que nesse primeiro momento, em grande medida, sim, e eu ainda faria uma ressalva que é mais China e Índia do que a Rússia. A Rússia também tem sido protagonista, mas a capacidade de produção da Rússia ela é muito inferior à capacidade de produção da China e da Índia. Somente na China, atualmente, já estão aprovadas no país 4 vacinas inteiramente autóctones, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma delas que está aprovada também, que é a da Sinovac, mas tem outras, inclusive vacinas de dose única. A Índia é, em grande medida, o maior player internacional nesse setor farmacêutico, né? Tanto em termos de insumos e, óbvio, em termos de vacinas, né? O Instituto Serum, que ficou famoso aí recentemente na imprensa, é o que tem a maior capacidade de produção de vacina. Então, a Índia ela tem buscado, na sua vizinhança, né, no subcontinente indiano, na Ásia Meridional, por meio de doação, né, de vacinas, reter a sua influência em um cenário em que a China cada vez mais se acerca dessa região. E o inverso também é verdade. A Índia também tem promovido doações para países que estão na zona de influência da China, né? Myanmar é um exemplo. Então, há essa disputa geopolítica que está sendo operacionalizada pela vacina, mas eu ainda acrescentaria um outro fator importante, que não é só o incremento da imagem internacional dos países, mas também se pode usar vacina para barganhar em outras mesas negociadoras. Certamente a China vai usar essa sua vantagem para negociar 5G aqui no Brasil, não tenho dúvida. Eu depois até queria tocar mais demoradamente nesse ponto brasileiro, mas vou deixar um pouquinho mais para frente. Renan, a gente vê aí, pegando esses países ricos, né, e que têm capacidade de produção de vacina, a gente vê 2 movimentos distintos. Você tem aqueles países que estão completamente voltados para
população interna, a prioridade é imunizar a sua própria população, e aí a gente pode citar os Estados Unidos, e a gente tem, por exemplo, países, vou pegar aí a Rússia e vou pegar a China, que tem produção de vacina, mas que a vacinação interna ela vai numa velocidade modesta, mas tem um movimento ousado de levar vacinas para os países em desenvolvimento. O que é que explica aí essas duas estratégias? O que está em jogo numa estratégia e noutra? Eu acho que é interessante a gente dar um pequeno passo atrás em ordem a dar uma resposta mais completa para essa sua pergunta, que é muito importante. Durante a gestão do Trump, a gente viu os Estados Unidos em um caminho inverso do tradicional da sua política externa, que é entusiasta do multilateralismo, do uso de instituições, né, da coordenação com outros países para a solução de problemas que, de fato, precisam dessa coordenação, como é o caso do meio ambiente, como é o caso agora da pandemia. Em grande medida, esse movimento, por mais que ele arrefeça um pouco com Biden, ele não deixa de existir, né? De maneira geral, estou querendo dizer. Então, é muito claro que os Estados Unidos, nesse momento, por conta até do fato de ter sido o país que mais sofreu, em grande medida, por conta da pandemia, está priorizando a sua população doméstica, né? Não à toa, os dados mais recentes que eu tive acesso mostram que, de todas as doses administradas no mundo, 30% estão nos Estados Unidos. E se a gente compara a população dos Estados Unidos com a da China, é muito diferente. E a China já vacinou aí o equivalente a 18% de todas as doses no mundo. Ou seja, de todas as doses no mundo, se você soma China e Estados Unidos, que são as duas grandes potências do nosso tempo, já dá quase metade. Isso demonstra bem as desigualdades que eu mencionei anteriormente. Mas, como você bem colocou, Estela, a China ao lado da Índia, eu diria, de longe, aqueles dois países que estão avançando uma diplomacia muito clara da vacina. Eu acho que, para além da cercania imediata do território chinês, você mencionou a Rússia também tem buscado reter influência na sua zona mais próxima ali das antigas repúblicas soviéticas. A China é claramente o país que tem, vamos dizer assim, suplantado a própria região. Isso se vê com muita clareza na África, né? A China já destinou para a África 300 mil doses para o Egito, recentemente 200 mil doses para o Zimbábue, 200 mil doses para Moçambique, na Ásia Meridional, que já é um pouco mais distante da China, doses para o Sri Lanka. Então, é óbvio, né? Quem tem a capacidade doméstica, instalada para produzir tudo isso, consegue avançar esse interesse de forma muito mais fácil, com essa ressalva que é importante. A China foi muito menos atingida domesticamente pela pandemia do que os Estados Unidos. Então, em larga medida, o fato de os Estados Unidos ter sido, e agora está melhorando, né, o país com mais casos, mais mortes, isso explica, a meu juízo, né, de forma muito clara, por que essa priorização do governo norte-americano em olhar para dentro. A China não sofre desse mesmo problema, né? Você falou aí da China levando vacinas para a África. Em que pese aí a pobreza do continente? Quais seriam os interesses estratégicos da China no continente africano? São dos mais variados, Estela. Primeiro, a China já se aproxima da África com uma retórica que é completamente diferente, para não dizer oposta, das potências tradicionais, europeias e os Estados Unidos. Pelo simples fato de que a China também foi uma vítima do colonialismo, do imperialismo, e pode se apresentar aos africanos como um país que, no limite, né, a despeito das diferenças, entende bem as circunstâncias às quais o colonialismo e o imperialismo legaram a esses países. Então, esse já é um primeiro elemento de aproximação muito clara entre essas duas partes, né? Já desde o início do presente século, a China ainda tem se acercado da África em outras frentes mais, vamos dizer assim, pragmáticas, porque a China, diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente da Rússia, que também são duas grandes potências, a China não é um país autossuficiente em termos de energia e em termos de algumas commodities estratégicas. Então, a China ela precisa diversificar ao máximo a quantidade de parceiros, por exemplo, em que ela compra petróleo, em que ela compra minério de ferro. Estamos falando de um país que ainda cresce, mesmo em taxas mais arrefecidas, ainda cresce a 8%, 7% por ano. São taxas cavalares em ritmo global. E para sustentar tudo isso, numa população de mais de 1 bilhão de pessoas, é preciso de uma série de insumos que a China, por mais que consiga produzir alguns deles, muitos outros, como é o caso do petróleo, ela não consegue.
Então, se acercando da África, por meio dessa retórica de solidariedade, por meio de mecanismos institucionais, pouca gente sabe, mas a China tem com a África um arranjo chamado FOCAC, é o Fórum de Cooperação China-África. Nenhum país europeu e os Estados Unidos nunca fizeram isso, né? Então, com a pandemia e com essa solidariedade se manifestando numa transição do discurso para a prática, né, esse processo de acercamento e de adensamento das relações ganha ainda mais corpo. A gente tem que lembrar que China e África, somados, né, os 50 países africanos mais a China, mais de 50, na ONU e em outros regimes multilaterais, conseguem votar em bloco. E isso faz diferença quando a gente está falando de relações internacionais. Bom, aí, Emmanuel Macron, presidente da França, tinha feito a proposta para que os países europeus e os Estados Unidos reservassem 5% dos seus estoques de vacina para os países em desenvolvimento, os países mais necessitados. Essa proposta de Macron não foi aceita por Biden, mas o que me interessa aí, o que eu peço para você falar, é em que medida esses movimentos já citados por você, da China, da Índia e até da Rússia, em que medida isso incomoda aí a comunidade europeia? A gente tem observado, e de novo reforçando aquele meu primeiro ponto, que eu acho que é fundamental, as desigualdades, né? A gente tem observado isso de forma muito latente na atuação do que costuma se chamar de grandes potências e potências emergentes. Eu estou incluindo a China nas potências emergentes, muito embora isso caiba uma elaboração que a gente não tem o tempo de fazer aqui. Mas veja, no ano passado ainda, em outubro, final do ano passado, Índia e África do Sul foram até a Organização Mundial do Comércio para tentar quebrar a propriedade intelectual das vacinas em ordem a permitir que países de menor renda conseguissem produzir de forma interna. Porque, veja, o Brasil está aqui produzindo, mas é preciso que haja um contrato claramente colocando lá que há transferência de tecnologia, que essa tecnologia não é nossa, que a gente vai ter que pagar royalties, coisa desse tipo, né? A gente não teve acesso ainda aos contratos. E quem foi que rejeitou essa proposta? Exatamente os países ricos. A Índia levou, a África do Sul levou, e os países ricos disseram que não pode, porque propriedade intelectual estimula inovação, e você quebrando propriedade intelectual, você está quebrando um princípio basilar do livre comércio, da economia multilateralizada. Ou seja, antes do Macron ter essa ideia, a Índia já tinha levado e sofreu um revés, né? E essa proposta da Índia não era só ela, era a Índia sendo apoiada por diversas economias emergentes e economias de baixa renda. A solução que tem se mostrado mais viável em termos multilaterais é a chamada COVAX, né, que é a iniciativa coordenada em grande medida pela OMS. Né? Não é só a OMS, é um consórcio, mas a COVAX tem sido essa, vamos dizer assim, essa linha de fuga, né, dos países mais desenvolvidos em ordem a, de fato, né, fornecer a sua capacidade produtiva para um bem maior. Veja a diferença da retórica. Enquanto que os países desenvolvidos estão vetando iniciativas como a da Índia lá na OMC e estão andando a passos muito curtos com a COVAX, o presidente chinês, o Xi Jinping, chegou a dizer que a vacina chinesa vai se transformar num bem público global. Veja, por enquanto é só retórica, porque é óbvio que a gente está ainda no início, né, da fase de vacinação, mas eu não tenho dúvida que o fato de o sistema internacional ser fortemente hierárquico, né, muito heterogêneo, a gente está visualizando talvez da forma mais triste possível, né, nesse atual momento. Para a gente fechar esse bloco, o Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal, saiu há poucos dias com uma manchete que dizia o seguinte, abre aspas, diplomacia da vacina provoca nova Guerra Fria, fecha aspas. Chegamos a tanto? Eu sou muito cauteloso com esse termo Guerra Fria, por conta das diversas particularidades históricas a qual esse termo se refere. A Guerra Fria, o confronto não direto, né, entre Estados Unidos e União Soviética, primeiro, se desenrolou em um cenário pós-terra arrasada. Né? Foram dois conflitos de ordem mundial que destroçaram a Europa, destroçaram o Japão e, consequentemente, a gente não está vivendo nem algo próximo disso daí.
O sistema internacional da Guerra Fria era um sistema internacional bipolar, com dois polos claramente visíveis, né, e os seus satélites, né? Tinha lá os não alinhados, mas tinha esses dois polos muito visíveis, ainda que com alguma preponderância dos Estados Unidos. Agora, a gente não vive mais em um tempo bipolar, né? O que é quase consensual entre os especialistas é que vivemos uma era multipolar. Temos vários focos de poder e as regiões desempenham um papel fundamental. O Brasil, até pouco tempo, era um grande protagonista na concertação dos interesses aqui da América do Sul. A China, lá no leste asiático, é esse ator fundamental. A Índia, no subcontinente indiano. A Arábia Saudita e Irã, no Oriente Médio. A Turquia, ali na Eurásia. Então, eu não tenho dúvida que a diplomacia da vacina e a geopolítica da vacina, se quiser chamar assim, de fato, recrudesce elementos de disputa que são intrínsecos ao sistema. A gente está falando de um sistema internacional que tem como uma das características definidoras, além das desigualdades, a competição permanente, né? Essa é um leitmotiv do sistema, vamos dizer assim. Então, essas intrigas, essa competição, essas desigualdades, elas permanecem com ou sem pandemia, vão continuar depois da pandemia. Mas, a meu juízo, dizer que há uma Guerra Fria ou alguma coisa do tipo, no máximo um exercício talvez pedagógico, retórico, mas que em termos de evidência empírica, evidência sistêmica, ao meu juízo, pouco se sustenta falar em uma nova Guerra Fria a partir da vacina. Renan, a gente vai fazer um intervalo curtinho e volta daqui a pouco, tá bom? Para você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é a geopolítica da vacina contra a Covid-19. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a geopolítica das vacinas contra a Covid-19. Eu converso com Renan Montenegro, pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPE. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Renan, fechamos o bloco anterior falando aí desse movimento, né, dos países ricos, os que estão priorizando a vacinação para as suas próprias populações, os países que estão tentando levar vacinas para outras partes do mundo. E aí, eu te pergunto, o que é que mais importa aí nesse movimento das vacinas dessas potências? São os avanços diplomáticos ou são os ganhos comerciais? Você falou também no bloco anterior que a quebra de patente foi bloqueada pelos países ricos. Não temos, neste momento, os países todos aí podendo produzir suas vacinas. Bom, e agora entrando de fato nessa perspectiva mais geopolítica, mais alargada, eu acredito, Estela, que a gente pode pensar, vamos dizer assim, diversas vantagens que esses países produtores, que são muito poucos, né? O mundo tem quase 200 e produzem no máximo 10 países. Então, as vantagens que esses países têm são das mais diversas. Vou pegar o exemplo chinês só para poder guiar a minha narrativa, porque é um exemplo muito mais claro. Muita gente coloca a China como uma espécie de desafiadora ou desafiante da hegemonia dos Estados Unidos. O que a China tem feito cada vez mais? Se apresentando ao mundo como para usar os termos dos próprios diplomatas chineses, uma potência responsável. O que isso significa? Uma potência que ela não está ali seguindo a mesma trajetória de potências desafiantes de outros momentos, como foi o caso da Alemanha. Não, é um país que está lá na ONU, que está lá dando suporte ao multilateralismo, é um grande incentivador da OMS, um grande ativador da OMC, participa das operações de paz da ONU, ou seja, participa do jogo, participa daquela arquitetura que nem sequer foi ela que produziu. Ela simplesmente se aderiu, né, se juntou àquilo dali.
Com a vacina é a mesma coisa. Ao passo em que os Estados Unidos priorizam a vacinação interna, a China avança essa retórica da potência responsável através de doações e através dessa diplomacia da vacina que vai para além do continente asiático. E o terceiro ponto que você menciona no final da sua pergunta é que a pandemia, obviamente, ela não acontece num vácuo de outras questões. Pelo contrário, ela se acumula com questões que já estavam postas na mesa antes. Então, aqui eu já mencionei em outro momento, certamente no caso brasileiro, né, com todo esse imbróglio envolvendo a 5G, a China, quando o Brasil for, se é que já não foi, pedir ajuda, ela vai colocar a vacina numa mesa de negociação em ordem a barganhar, por exemplo, a participação da Huawei nos leilões de 5G. Mesma coisa com a União Europeia. Veja, a União Europeia está cada vez mais, vamos dizer assim, sendo obrigada a tentar uma negociação com a Rússia, porque só as vacinas que estão sendo produzidas lá e importadas dos Estados Unidos não estão dando conta, são muitos países. E a gente sabe que a Rússia é um país que está isolado internacionalmente já há alguns anos, sobretudo depois da invasão da Crimeia. Foi expulso do G8, tem sido isolado de vários fóruns internacionais. Ou seja, até agora, poucos países estão usando a Sputnik. Até aqui na América do Sul tem países usando. Mas veja como que a Rússia pode avançar os seus interesses estratégicos na União Europeia, ao qual ela está sendo isolada sistematicamente, por conta da vacina. Então, eu penso que tem múltiplas frentes aí atuando ao mesmo momento e múltiplos interesses. A China tem os seus interesses de se portar como uma potência responsável, um país que fornece bens públicos globais. A Rússia tem interesse de cada vez mais, na medida do possível, retomar os espaços que ela foi perdendo devido à sua política externa. E a Índia também. A Índia a gente às vezes esquece, mas é um país gigantesco, com população gigantesca e também que cada vez mais busca posicionar-se da mesma forma como a China vem se posicionando há alguns anos, como uma potência capaz de transcender a geografia asiática. Vou trazer uma última pergunta antes da gente entrar aí para as questões do Brasil, e aí deixando a Índia de fora e voltando ainda para a Rússia e para a China. São dois países que não estão bem na fita quando se fala em direitos humanos. Essa política das vacinas, essa diplomacia das vacinas, pode melhorar a imagem aí dos dois países, Rússia e China, nessa questão dos direitos humanos? Eu diria que a relação ela não é direta. A diplomacia da vacina gera uma redução em percepções sobre direitos humanos. É uma relação muito mais indireta. E aí eu explico, porque esse ponto dos direitos humanos muitas vezes está muito mais associado ao tipo de regime político. Então, normalmente, quando não se estamos falando de democracias, pelo menos no padrão tradicional, essa questão dos direitos humanos ganha um volume maior. Ainda que a Rússia, pelo menos em tese, tenha uma democracia mais ou menos parecida com o que a gente entende aqui no bloco ocidental. Então, o que eu entendo é que a vacina, sobretudo a diplomacia da vacina, ela tem sido operacionalizada muito mais para cumprir outros objetivos de política externa, outros objetivos geopolíticos, que não exatamente esse. Porque eu acredito que não exatamente as percepções sobre direitos humanos na China e na Rússia vão ser alteradas, pelo menos na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, através dessas doações. O que pode se alterar é a dinâmica da geopolítica da região em torno desses países e as regiões mais pobres do mundo. Porque, no limite, França, Alemanha, Estados Unidos, mesmo o Brasil, em termos mais gerais, não vão muito mudar o discurso em termos de direitos humanos, em termos de violações, em termos de críticas a regimes autoritários, por conta da vacina. Mas, certamente, a população do Zimbábue, da Serra Leoa, de Myanmar, que está passando agora por um momento mais dramático internamente, certamente a opinião pública desses países, os governos desses países, verão China, verão Rússia de forma diferente. Mas, no limite, ao meu juízo, a questão dos direitos humanos, ela não, vamos dizer assim, ela se sobrepõe, mas ela não dialoga tão fortemente com a diplomacia da vacina. Renan, vou trazer duas questões para você relacionadas ao Brasil, mas a gente só tem 2 minutos. A primeira é uma carta que está saindo, indo para
o governo chinês, uma carta dos parlamentares do Congresso, assinada pelo presidente da Câmara, em que ele pede a liberação de insumos e diz assim: o governo brasileiro não é apenas o executivo, é também o legislativo e o judiciário. Eu te pergunto se esses termos da carta são uma prova inequívoca de que o governo Bolsonaro só atrapalhou a aquisição de vacinas vindas da China. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vou pedir para você comentar as novas cepas desenvolvidas do vírus desenvolvidas no Brasil, que nos levou à condição não mais de párias, né? Não somos mais um pária, somos uma ameaça planetária. Bom, rapidamente, então, não só é uma prova inequívoca, como é mais uma prova em um conjunto imenso de evidências que demonstram a completa incapacidade do governo federal em consertar as ações de combate à pandemia. Essa é só mais uma, só mais uma. Está mais do que provado de que o governo não só se absteve de atuar, como muitas vezes atuou em contrário, né? E o legislativo, as próprias entidades subnacionais são provas incontestes disso. Com relação às cepas, tem um aforismo, vamos dizer assim, que é muito dramático e que representa bem a situação atual do mundo. A pandemia só vai ser resolvida quando ela for resolvida em todos os lugares. Não tem como resolver somente em um lugar, né? E, nesse sentido, a gente precisa pensar que não é só o Brasil, né? São os nossos vizinhos também, é o mundo todo jogando o mesmo jogo e precisamos estar no mesmo time, no mesmo lado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Estela. É sempre um prazer participar. Estou à disposição. Um grande abraço.